Alguns chamam de mídia educação, outros chamam de, enfim, comunicação educativa. É essa interrelação entre esses dois campos, comunicação e educação. A educomunicação hoje já é um campo consolidado, então ela trabalha com diferentes áreas. A gente pensa também na educomunicação como uma forma de as pessoas também aprenderem a produzir seus próprios meios de comunicação, as pessoas aprenderem a produzir as mídias, a poder criar suas próprias narrativas e se apropriarem dos meios que têm. A gente deveria fazer um esforço de compreender a comunicação como uma extensão da educação. Sempre trabalhei com a cultura popular, com as culturas tradicionais, e muitas das vezes elas ficam assim num espaço da memória, as pessoas acham que são coisas antigas. A gente percebeu que a gente poderia tratar desse mesmo assunto, né, as heranças, a nossa identidade, a nossa memória, mas com uma nova cara, né, com uma nova roupagem. É uma atividade muito interessante que aí os alunos se apropriam dessas ferramentas e começam a descobrir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Antes era o telefone sem fio, né? E ninguém se conhecia. E aí quando você chegava no ponto de ônibus ou num aglomerado, na fila do supermercado, você ouvia uma conversa e levava ela adiante. Ele acaba processando o seu caminho e aprendendo, né, através dessas funções, dessas tarefas que ele tem que desempenhar nas ações e nas atividades que a educomunicação propõe. Cabe a nós, que somos da bandeira da comunicação comunitária e educomunicação, a gente valorizar a comunidade que nós trabalhamos. A gente tem um trabalho muito hermenêutico, muito focado nas questões que ocorrem ali, né, nas transformações, enfim, em tudo que é de potencial e que é positivo para aquela comunidade. Mudou bastante, porque antes era mais centralizado para longe a comunicação. Aí meio que ficou uma coisa mais para dentro do bairro. Mudou na parte dos artistas, que alguns eles não eram muito conhecidos e com a ajuda do projeto eles foram mais divulgados. Tanto os artistas que cantam, que fazem grafite, eles foram mais divulgados. O pessoal começou a conhecer mais eles também. Então, através dessa ferramenta, desse fazer, né, fazer um vídeo, fazer um jornal, fazer um texto, a gente consegue abordar temas que eles nunca seriam abordados se não fossem, né, dessa forma. Ela é exercida de forma horizontal, portanto, reconhecendo que aquele grupo ele tem algo a dizer, portanto, ele tem cultura, é um grupo que vivencia processos e que, portanto, tem marcas e repertório cultural e que eles podem ser represados ou eles podem ser potencializados. A comunicação é fundamental, ainda mais no momento que a gente está, com as redes sociais, com todo esse conflito de fake news, pós-verdade. Acho muito importante assim, que a gente pense a comunicação como um caminho de transformação social e de empoderamento assim, das comunidades. Pensando aí, né, em dias à frente, né, pensando no futuro, eu ainda acredito que a educomunicação, assim como a cultura e a arte no processo educativo, ainda dependem muito do profissional. Esse futuro ainda está na mão de pessoas engajadas. O maior intuito dessas iniciativas é realmente empoderar as comunidades, né? As comunidades tendo voz, tendo capacidade de influenciar as políticas públicas que vão ter impacto no seu cotidiano. Então, empoderamento nesse sentido de, assim, olha, eu moro nessa comunidade, tem esse projeto social, a partir dele eu tenho voz,
eu tenho poder, capacidade para influenciar as decisões políticas que impactarão no meu dia a dia. O trabalho aqui é realmente pensar e criar ferramentas para que eles consigam criar narrativas sobre o cotidiano deles, eles consigam encontrar algum protagonismo e, de certa forma, conseguir fazer uma mobilização social dos espaços onde eles convivem ou que eles se relacionam. Tudo que é de bom na comunidade, principalmente periférica, onde a criminalidade e a violência impera, tudo que é assim, comunicação comunitária, projeto social, né, ações que reúnem a vizinhança num bem comum, isso aí interfere bastante e melhora muito mesmo. Traz um pouco de dignidade e união entre os moradores. Então a gente precisa escutar mais, cara, escutar mais as histórias, as narrativas, as coisas positivas também, para a gente poder inflar os nossos desejos de mudança.